Nesse vídeo, eu vou discutir com vocês a respeito do processo infeccioso pelo coronavírus e os protocolos de desenvolvimento de vacina contra esse patógeno. Eu sou Deise da Hora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. Gente, se vocês gostarem do conteúdo, não deixe de dar aquele joinha, comentar, compartilhar, que é muito importante para o nosso canal. Compartilha com pelo menos uma pessoa da sua rede social, vai nos ajudar bastante. E se gostarem também, eu espero aí comentários e sugestões, ok? Bom, então vamos lá. Gente, existem aí ao redor do mundo mais de 170 protocolos de desenvolvimento de vacina contra o coronavírus. Aqui no Brasil, nós temos 4 protocolos em andamento, sendo que aquele que parece ser o mais propenso a ser distribuído na população é o Coronavac. Isso se deve ao fato desse protocolo ter mostrado-se mais seguro quando em comparação aos outros. Agora, vamos discutir a respeito dessa segurança, né? Bom, no vídeo passado, eu descrevi para vocês todas as fases do desenvolvimento de uma vacina. A fase 1 e 2, que já vão envolver aí voluntários, foram desenvolvidas na China. Primeira fase envolvendo 144 voluntários e a segunda fase 600 voluntários. E eles observaram que dessa população, 5,37% apresentaram efeitos adversos. Bom, aqui no Brasil, a pesquisa começou em julho deste ano, envolvendo 9.000 voluntários. Eles querem ampliar esse número até 13.000, porque eles querem envolver principalmente indivíduos da área da saúde, porque são aqueles mais propensos a desenvolver o processo infeccioso. Desses 9.000 voluntários, 35% apresentaram efeitos adversos. Esses efeitos adversos são compostos por dor no local da aplicação, mialgia, quer dizer, dor muscular, né? Fadiga, calafrios e febre. Bom, se nós formos comparar com outras vacinas já aplicadas na população, então contra pólio, tétano, sarampo, nós vamos ver que essas vacinas apresentam um efeito adverso, gente, de 0,05 a 0,5% da população vacinada. Então, é um dado importante que a gente precisa guardar, né? Bom, além da vacina ser, então, segura, ela precisa ser eficaz também, né? Então, nos testes realizados na China, eles falaram que houve sim uma ativação adequada do sistema imunológico, mas esse dado ele tem que ser confirmado agora na fase 3, que está sendo realizada aqui no Brasil, também na Turquia e na Indonésia. Então, aumentando o número de indivíduos que vão ser vacinados, tá certo? Bom, esses dados ainda não foram liberados, porque até mesmo os indivíduos começaram a ser vacinados aí há muito pouco tempo, né, em julho desse ano. Então, esses dados ainda não foram liberados. Então, existem alguns questionamentos, gente, que precisam ser respondidos, né? Então, primeiro, ocorrerá uma ativação eficaz na resposta imunológica depois da primeira e da segunda dose dessas vacinas? Outro ponto importante, quanto tempo vai durar essa ativação? Ela vai causar uma imunização a longo prazo? Outra questão, né? Outro ponto importante, essa imunização ela vai ser capaz de eliminar esse patógeno do organismo do indivíduo que for infectado? Né? Então, são questionamentos que precisam ser respondidos e serão respondidos ao longo do tempo. Não é uma coisa que dá para você fazer de um dia para o outro, né? Então, até mesmo porque, como eu expliquei no outro vídeo, gente, essa última fase, ela consiste em quê também? Né? Em se acompanhar esse enorme grupo de pessoas que foram vacinados ao longo do tempo, porque eles precisam, além da vacinação, entrar em contato com o patógeno de forma natural. Então, ninguém vai inocular o vírus em ninguém, né? Ninguém vai forçar a infecção. Isso tem que acontecer naturalmente. Então, depois que eles são vacinados e que entrarem em contato com o patógeno, eles precisam ser avaliados em quê? Em quantos indivíduos desenvolveram o quadro clínico, quantos indivíduos eliminaram o patógeno sem ter aí o desenvolvimento de qualquer tipo de quadro, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado com o passar do tempo, né? Então, não dá para fazer de um dia para o outro, tá? Bom, agora, além dessas perguntas, existem outras que precisam ser respondidas. Só que antes disso, vamos falar um pouquinho a respeito do quadro clínico, né? Então, vamos lá. Quando o indivíduo ele é infectado pelo corona,
ele apresenta a doença dividida em duas fases. Na primeira fase, se tem ali aquela caracterização, né, dos sintomas e sinais iniciais. Então, o indivíduo apresenta, né, fadiga, dor no corpo, febre, né, apresenta tosse e também tem aí um número elevado de pessoas apresentam comprometimento do olfato e do paladar, tá? Então, isso se dá pela ação direta do vírus no organismo do indivíduo infectado. Agora, numa fase mais tardia, na segunda fase do processo infeccioso, se observa aí o comprometimento de vários órgãos da pessoa que foi infectada. Então, embora o vírus seja respiratório, quer dizer, ele penetra pelo organismo da pessoa pelo trato respiratório, ele não fica só ali, ele vai acometer outros tecidos. Por isso que nesse período mais tardio, as pessoas elas apresentam, né, comprometimento cerebral, do fígado, dos rins. Ele tem também um quadro que envolve o coração e os pulmões desse indivíduo. Só que é uma coisa interessante que foi vista aí há pouco tempo, né? Na verdade, o que causa essas lesões não é a presença do vírus em si, e sim uma resposta imunológica intensa que ocorre nessas áreas. Então, uma inflamação muito grande que vai causar o desenvolvimento de lesões. E essas lesões, se forem muito intensas, podem fazer com que o indivíduo evolua para o óbito. Se ele não evoluir para o óbito, dependendo da intensidade com que esses órgãos foram lesionados, podem desenvolver sequelas que vão durar pelo resto da vida desse indivíduo. Então, no caso dos pulmões, pode ocorrer aí uma fibrose pulmonar, quer dizer, o tecido normal dos pulmões é substituído por um tecido fibroso que perde função. Então, ele vai ter o problema aí, né, de insuficiência respiratória, dependendo do grau da lesão, é o grau do quadro clínico que ele vai desenvolver, tá? Bom, e por que eu tô falando tudo isso para vocês? Pela seguinte questão, né? O indivíduo, ele entrou em contato com o vírus antes de ser imunizado. Então, quer dizer, ele teve ali ou o desenvolvimento do quadro, ou ele foi um portador assintomático, quer dizer, ele foi infectado, mas não desenvolveu o quadro clínico. Porém, mesmo não desenvolvendo o quadro clínico, ele teve ativação da resposta imunológica, ok? Bom, então vamos lá, pegando tanto o indivíduo que já desenvolveu o quadro clínico, como aquele indivíduo que não desenvolveu. Se ele for vacinado, pode acontecer desse sistema imunológico ser hiperativado e levar ao desenvolvimento desse quadro mais severo? É uma boa questão, né? Porque é isso que acontece, por exemplo, no caso da vacina da dengue. Então, se o indivíduo desenvolveu dengue e ele toma vacina, ele desenvolve um quadro pior, né? Então, isso precisa ser avaliado também, tá certo? Sem contar que nessa terceira fase de pesquisa, gente, vai envolver não apenas indivíduos saudáveis, né? Então, indivíduos aí que tenham, que estejam na fase reprodutiva, aquela coisa toda. Vai se pegar também indivíduos idosos, vai se pegar também crianças e também indivíduos que tenham doença de base, quer dizer, aquelas doenças crônicas, tá certo? Então, por isso que precisa ser tomado um cuidado todo especial na hora dessa avaliação, devido ao fato de se ter aí vários indivíduos, né, com características muito próprias envolvidas, tá certo? A questão também é, vai dar tempo de ver tudo isso até antes de novembro? É um outro questionamento que eu acho válido, né? Então, quer dizer, em termos de desenvolvimento de vacina, gente, fica difícil você determinar o prazo para que esse protocolo seja encerrado, porque tudo isso é muito longo, né? Toda etapa ela precisa ser vista com muito cuidado, com muito critério, né? Então, em relação às outras vacinas, gente, elas foram desenvolvidas, a maioria foi desenvolvida no período superior a 10 anos, tá? A vacina de cachumba, ela foi considerada um recorde, e ela é considerada um recorde até hoje, e ela foi desenvolvida em 4 anos, tá? Outro ponto que tem-se que ser avaliado, foi divulgado que essa vacina será distribuída em 2 doses, né? Só que a experiência que se tem pelo desenvolvimento de outras vacinas, que se utilizam também de vírus inativado, é que são necessárias no mínimo 3 doses, tá? Para que se tenha uma imunização adequada. Então, quer dizer,
Tudo isso tem que ser visto e revisto, né? Com muita calma, com muito critério. Então, é por isso que eu não questiono, gente, o desenvolvimento da vacina, porque isso é bom. Eu sou a favor da imunização, porque eu sei que a imunização é a melhor forma de prevenção contra várias doenças infecto-contagiosas. O que eu questiono é, num período de tempo tão curto, né, já estar se vendo aí a última fase do desenvolvimento dessa vacina. É esse o meu questionamento em cima de todos esses dados que eu apresentei para vocês. E aí também, frente a tudo isso que foi dito, gente, eu pergunto para você nesse momento: a vacina está pronta? Então. Bom, gente, se vocês gostaram do conteúdo, então dá aquele joinha, comentem, compartilhem, tá? E não esqueçam nunca, cuide muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais.